Existe um trecho em O Príncipe que Maquiavel escreveu uma única vez e nunca mais desenvolveu. Não porque fosse complexo demais, mas porque era perigosamente profundo. Tratava-se do poder verdadeiro, não o poder sobre os outros, mas o poder inabalável sobre si mesmo. E Maquiavel sabia que aquele que dominasse essa arte se tornaria a pessoa mais perigosa do mundo. Alguém que nenhum sistema, nenhum governante, nenhuma autoridade conseguiria jamais controlar. Porque você não pode manipular quem já se autogoverna com perfeição. Se você está saturado de ser manipulado, de perder o controle sobre suas próprias ações, de sentir que sua vida é refém dos seus impulsos, enquanto outras pessoas parecem ter um domínio absoluto sobre si. Você precisa ouvir isto. Já notou como algumas pessoas parecem ter um controle total sobre suas emoções, suas palavras, suas decisões? Como elas jamais explodem em fúria? Como nunca sucumbem à tentação imediata? Como jamais dizem o que não deveriam? É como se possuíssem um poder interno que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Enquanto isso, você sabe bem como é. Aquela discussão em que você disse exatamente o que não devia. Aquele dinheiro que você torrou por impulso e se arrependeu amargamente depois. Aquela decisão impulsiva que sabotou uma oportunidade. Você não é fraco. Você simplesmente nunca aprendeu o conhecimento que Maquiavel considerou dangeroso demais para divulgar abertamente. E a verdade nua e crua é: enquanto você não dominar a si mesmo, você será dominado pelos seus impulsos, pelas suas emoções, pelas pessoas que já dominam esse conhecimento e o usam contra você. O que você vai descobrir hoje não está em nenhum livro de autoajuda motivacional. Não se trata de pensamento positivo ou de acreditar em si mesmo. É sobre neurociência, psicologia do poder e o segredo que separa quem controla de quem é controlado. No capítulo 7 de O Príncipe, existe uma frase que Maquiavel escreveu e em seguida abandonou completamente. Ele nunca mais tocou no assunto. A frase é esta: aquele que consegue dominar a si mesmo não precisa de exércitos para conquistar o mundo. Parece poesia, certo? Mas não é poesia. É a verdade mais brutal sobre poder que existe. E Maquiavel sabia que se desenvolvesse essa ideia por completo, estaria criando algo insuportavelmente perigoso. Porque reflita comigo. O Príncipe inteiro discorre sobre como conquistar e manter poder político, como manipular aliados, como aniquilar inimigos, como usar a crueldade de forma estratégica. Mas existe um problema fundamental em tudo isso. Se você não tem controle sobre si mesmo, nada disso funciona. Você pode ter o plano estratégico mais genial do mundo, mas se você explode em ira no momento inadequado, você perde. Você pode ter a melhor oportunidade da sua vida, mas se você cede à tentação imediata, você perde. Você pode estar a um passo da vitória, mas se você não consegue calar a boca na hora certa, você perde tudo. Maquiavel percebeu isso. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas sim em controlar a si mesmo. E isso o apavorou, porque significava que o poder real estava ao alcance de qualquer um disposto a trilhar o caminho interno. Não exigia um berço nobre, não demandava exércitos, não dependia de uma fortuna herdada, apenas o domínio sobre si mesmo. E isso transformava essa pessoa em um perigo absoluto para qualquer sistema de poder estabelecido. Guarde as 7 chaves o que acabei de revelar, porque em instantes você vai entender por que a ciência moderna de 2024 confirmou precisamente o que Maquiavel descobriu em 1513.
Mas antes, você precisa decifrar o que realmente significa autocontrole, porque 99% das pessoas interpretam erroneamente. A maioria das pessoas imagina que autocontrole é repressão, é reprimir as emoções, é engolir a raiva, é impor disciplina à força, através da pura força de vontade. Incorreto, completamente equivocado. E é por isso que não funciona. Repressão não é controle. Repressão é uma bomba relógio prestes a explodir. Você pode segurar, até que a explosão seja inevitável. E quando explode, o estrago é muito pior do que se você nunca tivesse tentado se controlar. A força de vontade pura também não funciona, porque a força de vontade é um recurso limitado. Você usa a força de vontade para não devorar aquele brigadeiro. Aí chega a noite e você não tem mais energia para estudar. Desperdiçou tudo pela manhã. Então, o que é o verdadeiro autocontrole? O verdadeiro autocontrole não é lutar contra seus impulsos. É não ter impulsos destrutivos. Em primeiro lugar, releia, porque essa é a fronteira entre uma pessoa comum e uma pessoa com poder real. A pessoa comum trava uma batalha contra a raiva. A pessoa com autocontrole genuíno não nutre raiva destrutiva. A pessoa comum resiste à tentação de esbanjar dinheiro. A pessoa com autocontrole real não sente a compulsão. Não é repressão, é transformação, é reprogramação. É treinar seu cérebro para que os impulsos destrutivos simplesmente não surjam. E aqui entra a parte que Maquiavel intuiu, e a ciência de 2024 comprovou. Um estudo publicado em 2024 na Revista Brasileira de Psicologia Positiva analisou 847 indivíduos com alta pontuação em traços maquiavélicos. Sabe o que eles descobriram? Essas pessoas não tinham menos impulsos. Elas tinham um controle superior sobre seus impulsos. Especificamente, o estudo de 2024 revelou algo revolucionário. O controle de impulsos atua como um mecanismo central entre vulnerabilidades emocionais e traços de personalidade maquiavélica. Indivíduos maquiavélicos demonstram uma capacidade maior de desapego emocional em situações estratégicas, o que lhes permite tomar decisões com a mente fria. Você compreendeu a dimensão disso? Não é que essas pessoas nasceram diferentes. É que elas treinaram o desapego emocional. Elas reconfiguraram a forma como seus cérebros processam situações. E aqui reside a parte mais cruel de todos os traços da tríade sombria, personalidade narcisista, psicopática e maquiavélica. O maquiavelismo é o mais associado à inteligência. Sabe por quê? Porque os maquiavélicos são mais hábeis em pensamento estratégico e em adiar a gratificação quando necessário. Eles não sucumbem ao impulso imediato. Eles calculam, eles aguardam, eles controlam. E aqui está um detalhe que a pesquisa evidenciou. Essas pessoas não são frias por natureza. Elas simplesmente desenvolveram um mecanismo neurológico diferente. Quando confrontadas com uma situação carregada de emoção, seus cérebros a processam de forma distinta. Pessoas comuns. A situação emocional segue direto para a amígdala, a região primitiva do cérebro, desencadeando uma resposta emocional imediata e culminando em uma ação impulsiva. Pessoas com autocontrole maquiavélico. A situação emocional é interceptada primeiramente pelo córtex pré-frontal. A avaliação estratégica é acionada. A resposta é escolhida conscientemente e a ação controlada é executada. A diferença não reside na ausência de emoção, mas sim no processamento cognitivo que ocorre entre a emoção e a ação. E a melhor parte de todas, isso pode ser treinado.
O córtex pré-frontal é como um músculo. Quanto mais você usa o autocontrole para regular suas emoções, mais forte ele fica. Quanto mais forte ele fica, mais automático o processo se torna. Eventualmente, você nem precisa pensar conscientemente. Seu cérebro automaticamente processa emoções de forma estratégica. Mas calma, porque se você acha que isso é só sobre personalidade, você ainda não viu nada. Tem um detalhe sobre como o cérebro funciona que muda completamente o jogo. E é aí que fica perigoso. Em 2024, uma equipe internacional de neurocientistas publicou um estudo na Revista Brasileira de Psicologia Positiva que revelou algo extraordinário. O córtex pré-frontal do cérebro humano atua como um simulador mental de futuros possíveis. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Quando você está diante de uma decisão, seu córtex pré-frontal não só processa a situação presente, ele simula os futuros possíveis. Ele cria modelos mentais do que vai acontecer se você escolher A, B ou C. Pessoas comuns fazem isso de forma primitiva. Elas veem a consequência imediata. Se eu gritar com meu chefe, vou me sentir bem agora. Fim da simulação. Pessoas com autocontrole real simulam múltiplas camadas de consequências. Se eu gritar com meu chefe, vou me sentir bem por 5 segundos. Aí ele vai me odiar. Aí minhas oportunidades vão diminuir. Aí em 6 meses vou estar preso no mesmo cargo enquanto outros sobem. Aí em 2 anos vou me arrepender. A pesquisa mostrou que essa capacidade de simulação mental acontece através de uma interação entre o córtex pré-frontal e o hipocampo. O hipocampo armazena o mapa cognitivo das suas experiências passadas. O córtex pré-frontal usa esse mapa para simular futuros. Quanto mais desenvolvido esse processo, melhor sua capacidade de autocontrole estratégico. E aqui está a boa notícia: isso é treinável. Maquiavel descobriu isso empiricamente em 1513. Ele observou que os príncipes bem-sucedidos não eram os mais fortes fisicamente. Eram os que conseguiam imaginar as consequências de longo prazo das suas ações. Ele chamava isso de virtude, não virtude no sentido moral, mas capacidade de ação estratégica, capacidade de fazer o que é necessário no momento certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando vai contra seus impulsos imediatos. E ele percebeu que virtude dependia de uma coisa: domínio sobre si mesmo. Um príncipe poderia ter todo o poder militar do mundo, mas se ele não conseguisse controlar sua raiva, sua luxúria, sua arrogância, ele perderia tudo. A história está cheia de exemplos. Imperadores que tinham impérios e perderam tudo por falta de autocontrole. Generais que venceram 1000 batalhas e perderam a guerra decisiva porque cederam a um impulso emocional. Mas tem um detalhe que Maquiavel descobriu e que é absolutamente crucial. Porque até agora você pode estar pensando, ok, autocontrole é importante, mas a próxima parte é onde fica brutalmente honesto. É sobre por que você ainda não tem esse controle. E não é culpa sua, é algo muito mais profundo. A Universidade de Stanford conduziu um experimento que destruiu tudo o que achávamos saber sobre força de vontade. Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Mostraram para o primeiro grupo evidências científicas de que força de vontade é um recurso limitado, que se esgota ao longo do dia. Mostraram para o segundo grupo evidências científicas de que força de vontade é ilimitada e não se esgota. Ambos os grupos receberam evidências científicas. Na verdade, era um experimento sobre crenças. Aí colocaram todos para fazer tarefas que exigiam autocontrole. O resultado: as pessoas que acreditavam que força de vontade era limitada
mostraram depleção de força de vontade. Depois de usar autocontrole na primeira tarefa, falharam na segunda. As pessoas que acreditavam que força de vontade era ilimitada não mostraram nenhuma depleção. Elas mantiveram o mesmo nível de autocontrole em todas as tarefas. Você entende o que isso significa? Seu autocontrole não é determinado pela sua genética, não é determinado pela sua personalidade. É determinado pelas suas crenças sobre autocontrole. Se você acredita que é limitado, você será limitado. Se você acredita que é ilimitado e treinável, você será ilimitado e treinável. Mas aqui vem a contradição brutal que ninguém fala. Autocontrole ilimitado. Para quê? Porque a maioria das pessoas nunca para fazer essa pergunta. Elas querem autocontrole. Ok. Mas para quê exatamente? Para ser um escravo mais eficiente? Para trabalhar 12 horas por dia sem reclamar? Para reprimir suas necessidades reais em nome de objetivos que nem são seus? Esse é o perigo que Maquiavel viu. Ele percebeu que autocontrole sem direção estratégica é apenas outra forma de escravidão. Você pode ter todo o autocontrole do mundo, mas se você está usando esse controle para servir aos objetivos de outra pessoa, para seguir regras que te limitam, para obedecer a um sistema que te explora, você só se tornou um escravo mais útil. E é aí que entra a parte que Maquiavel considerou perigosa demais para desenvolver. Autocontrole real é autocontrole direcionado para seus próprios objetivos. Não os objetivos que te ensinaram a ter, não os objetivos que a sociedade aprova, mas os objetivos que você, estrategicamente, define como seus. Maquiavel escreveu em O Príncipe: um príncipe deve aprender a não ser bom. As pessoas leem isso e acham que ele está dizendo para ser mau. Errado. Ele está dizendo: não deixe a moralidade externa controlar você. Você controla você. Se ser bom numa situação específica te leva aos seus objetivos, seja bom. Se ser mau te leva aos seus objetivos, seja mau. Mas você decide, estrategicamente, com controle total. Não seus impulsos decidindo, não a sociedade decidindo, não seu ego emocional decidindo. Você, com mente fria, calculando, controlando. E quando você chega nesse nível, você se torna a pessoa mais perigosa em qualquer ambiente, porque as pessoas não conseguem te manipular. Elas não conseguem te provocar. Elas não conseguem te controlar através de aprovação ou desaprovação social. Você está operando em um nível completamente diferente. E tem 3 pessoas que entenderam isso perfeitamente. 2 usaram para construir impérios. Uma usou para destruir um império do mal. Mas o método era exatamente o mesmo. Espera só. Maquiavel observou César Borgia de perto. Ele dedicou o capítulo 7 de O Príncipe inteiro para analisar esse homem. César Borgia era brutal, mas não era impulsivo. Quando ele conquistava uma nova cidade e o povo estava revoltado, ele não punia todos em raiva. Ele calculava. Ele colocava um homem cruel para fazer toda a violência necessária de uma vez. Aí, quando o povo estava no limite, ele executava esse homem publicamente e se apresentava como libertador. Controle total. Nenhum impulso emocional. Tudo calculado. Quando seus generais o traíram, ele não atacou imediatamente em raiva. Ele fingiu reconciliação, convidou todos para um banquete, esperou até que estivessem completamente desarmados, confiantes, vulneráveis. Aí, eliminou todos de uma vez. Brutal? Sim, mas completamente controlado. Nenhuma ação por impulso. Do outro lado do espectro moral, Marco Aurélio, imperador de Roma, poder absoluto. Ele escreveu em suas Meditações:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Autocontrole absoluto. Ele podia mandar executar qualquer pessoa que o desrespeitasse, mas ele não fazia isso, não porque fosse bonzinho, mas porque ele controlava seus impulsos emocionais. Ele decidia estrategicamente o que fazer. Às vezes perdoava, às vezes punia, mas sempre com controle total sobre suas emoções. E o caso mais impressionante, Nelson Mandela, 27 anos preso em Robben Island, a nossa ilha grande, aqui no Brasil. Ele tinha todos os motivos do mundo para sentir ódio, para explodir em raiva, para buscar vingança quando finalmente fosse libertado. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele tinha controle absoluto sobre suas emoções. Ele decidiu estrategicamente que perdão e reconciliação eram mais úteis para seus objetivos de longo prazo do que vingança. Não foi fraqueza, foi controle, foi poder real. Existe um detalhe pouco conhecido sobre Mandela. Nos seus primeiros anos de prisão, ele estava cheio de raiva. Ele queria vingança. Ele fantasiava sobre destruir o sistema de apartheid através da força. Assim como Tiradentes, no Brasil colonial, sonhava com a liberdade. Mas com o tempo, ele percebeu algo crucial. Essa raiva estava o destruindo por dentro. Não estava destruindo o sistema, estava destruindo ele. Então ele começou um processo deliberado de autocontrole. Todos os dias, por horas, ele praticava observar sua raiva sem agir por ela. Ele estudava os guardas da prisão, tentando entender suas motivações, suas humanidades, suas fraquezas. E algo extraordinário aconteceu. Com o tempo, a raiva se transformou em compreensão. E compreensão se transformou em poder estratégico. Quando ele saiu da prisão 27 anos depois, ele não era mais aquele homem cheio de raiva. Ele era um estrategista. Alguém que entendia que perdão estratégico era mais poderoso que vingança impulsiva. Era como se Dom Pedro II, ao invés de se vingar dos republicanos, tivesse os convidado para um café. Quando ele saiu da prisão, ele tinha mais poder moral do que qualquer pessoa viva. Porque ele demonstrou controle sobre si mesmo em circunstâncias onde 99,9% das pessoas perderiam esse controle. E sabe o que é mais impressionante? Ele convidou um dos guardas da prisão para sua cerimônia de posse como presidente. Não porque ele tinha esquecido o sofrimento, mas porque ele tinha controlado perfeitamente a resposta ao sofrimento. E agora, a revelação que Maquiavel nunca desenvolveu completamente, a que ele considerou perigosa demais. Quando você domina o autocontrole, você não apenas se torna mais eficaz, você se torna livre, liberdade real. Não a ilusão de liberdade onde você faz o que quer sendo escravo dos seus impulsos. Como um viciado em carnaval que acha que está aproveitando a vida, liberdade de verdade, onde você escolhe, você decide, você controla. E essa liberdade é perigosa, porque uma pessoa livre não pode ser controlada por nenhum sistema. Você não pode manipular alguém assim com raiva. Eles controlam a raiva deles. Você não pode seduzi-los com tentações imediatas. Eles pensam em longo prazo. Você não pode assustá-los com ameaças. Eles já aceitaram as consequências possíveis. Você não pode comprá-los com aprovação social. Eles não precisam da sua aprovação. Essa pessoa não tem ponto fraco, porque todos os pontos fracos normais, medo, raiva, luxúria, ego, aprovação social, são impulsos descontrolados. E alguém com autocontrole total não tem impulsos descontrolados. Eles têm escolhas conscientes, calculadas, estratégicas. Olha o que você acabou de descobrir nos últimos minutos.
Você viu a ciência de 2024-2025 confirmando o que Maquiavel intuiu em 1513. Você entendeu por que autocontrole não é repressão, mas transformação. Você aprendeu que o córtex pré-frontal simula futuros possíveis e que isso é treinável. Você descobriu que suas crenças sobre força de vontade determinam sua força de vontade real. Isso não é conteúdo motivacional superficial. Isso é conhecimento real, baseado em neurociência, psicologia do poder e 500 anos de observação da natureza humana. A maioria dos canais dilui Maquiavel, transforma ele em 10 dicas de liderança, romantiza, tira o veneno, tira a verdade brutal. Eu não faço isso, porque eu respeito sua inteligência. Você não precisa de versão adocicada, você precisa da verdade sem filtro. E produzir esse tipo de conteúdo tem um custo. Horas de pesquisa em estudos científicos, análise profunda de textos clássicos, zero compromisso com o algoritmo que prefere conteúdo superficial. O botão "valeu demais" ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu quero mais verdades brutais. Eu estou pronto para conhecimento real, não ilusões. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando um tipo de conteúdo que vai contra a corrente, que não romantiza, que não mente, que respeita a sua capacidade de lidar com a realidade. Você não é só espectador, você é alguém que entende o jogo e está aprendendo a jogar para vencer. Faça parte de quem financia conhecimento real, não entretenimento vazio. Agora vem a parte prática. Como você realmente desenvolve esse autocontrole que Maquiavel considerou tão poderoso? 3 técnicas, baseadas em neurociência, validadas por 500 anos de história, brutalmente eficazes. Técnica número 1. O simulador mental de 3 camadas. Lembra da pesquisa sobre o córtex pré-frontal como simulador? Você vai treinar isso deliberadamente. Toda vez que você sentir um impulso forte, raiva, desejo, medo, pare 3 segundos e simule 3 camadas de consequências. Camada 1. O que acontece nos próximos 5 minutos se eu agir por este impulso? Camada 2. O que acontece nas próximas 24 horas? Camada 3. O que acontece nos próximos 6 meses? Você vai ver o impulso perder força, porque seu cérebro vai processar as consequências reais. E na maioria das vezes, as consequências de longo prazo são ruins. Faça isso por 21 dias consecutivos. Você vai literalmente reprogramar seu córtex pré-frontal para fazer isso automaticamente. Técnica número 2. O protocolo de desapego emocional. Lembra que maquiavélicos desenvolvem desapego emocional em situações estratégicas? Você pode treinar isso. Quando algo te provocar emocionalmente, verbalize internamente: eu estou sentindo raiva. Raiva é uma emoção. Emoções são sinais, não comandos. Eu reconheço o sinal. Agora eu escolho a ação estratégica. Parece simples, mas é neurocientificamente poderoso. Você está ativando o córtex pré-frontal para regular a amígdala, região emocional do cérebro. Quanto mais você faz isso, mais automático fica, até que eventualmente você não sente o impulso emocional destrutivo. Você só sente o sinal e escolhe a resposta. Técnica número 3. A recalibração de crenças de Stanford. Lembra daquele estudo da USP sobre a mentalidade e a força de vontade? Você vai usar isso a seu favor, todo dia, durante 30 dias, logo ao acordar. Você vai declarar em voz alta: meu autocontrole é ilimitado e se fortalece a cada uso. Quanto mais eu o exercito, mais autocontrole eu tenho. Meu cérebro está sendo reprogramado agora, para um controle total. Parece uma autoafirmação motivacional sem graça? Não é. É neuroplasticidade direcionada.
Você está literalmente reprogramando suas crenças sobre o autocontrole. E a USP provou que suas crenças determinam a sua realidade de autocontrole. Combine essas 3 técnicas por 30 dias. Do dia 1 ao dia 7 vai ser difícil. Você vai esquecer, vai falhar, é normal. Do dia 8 ao dia 14, vai começar a ficar automático. Você vai perceber os impulsos antes de agir. Do dia 15 ao dia 21, vai sentir um controle real. Situações que te faziam explodir vão te parecer neutras. Do dia 22 ao dia 30, você vai se tornar perigoso, porque as pessoas vão tentar te manipular e não vai funcionar mais. Sinais de que está funcionando. Primeiro, você não reage imediatamente em discussões. Você escolhe se quer reagir. Segundo, tentações imediatas perdem força. Você consegue ver as consequências a longo prazo, claramente. Terceiro, a aprovação social não te controla mais. Você age estrategicamente, não para agradar. Quarto, as pessoas comentam que você mudou, que você está mais frio, mais calculista. Ótimo, está funcionando. Quinto, as oportunidades aumentam. Porque pessoas com autocontrole atraem oportunidades, são confiáveis, previsíveis, estratégicas. E aí, depois desses 30 dias, você vai entender visceralmente o que Maquiavel descobriu. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. Quando você domina isso, você não precisa de ninguém, você não depende de nada externo. Você se torna a pessoa mais livre e mais perigosa em qualquer ambiente, porque você não pode ser manipulado. Você não pode ser provocado. Você não pode ser controlado. Você controla você. E isso muda tudo. Maquiavel estava certo. 99% das pessoas querem poder sobre os outros, porque não têm poder sobre si mesmas. Você faz parte dos 99%, ou do 1% que domina a si mesmo primeiro. Comenta aqui embaixo, time controle externo ou time autocontrole. E se você discorda de alguma coisa que eu falei, se você acha que eu exagerei em algum ponto, refuta nos comentários. Eu respondo todos nas primeiras 2 horas. O conhecimento que Maquiavel considerou perigoso demais. Agora está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? É escolha sua. Mas lembra, o verdadeiro poder começa com o controle sobre si mesmo. Sempre foi, sempre será.